Olá, queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vidas e Vícios. Eu sou Arlen Mafra, sou consultor em independência química, sou escritor e graças ao bom Deus eu venci o vício. Olha, é como uma criança que está experimentando uma coisa pela primeira vez. Foi quando eu me dei conta que tinha vencido, que eu não tinha mais problema com o vício, que isso não era mais o meu oceano de tristeza, de tragédias, que eu estava livre para retomar minha vida e recomeçar. E se eu não conseguisse reconstruir nada, eu morreria um ser humano livre. Nós nascemos livres e nós precisamos entender que o final da nossa vida tem que ser livre, a nossa caminhada, a nossa jornada tem que ser livre. Eu penso que você curta esse vídeo, que você comente se for possível, se você gostar, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Estamos rumo a 1000 inscritos, porque depois de 1000 inscritos, o YouTube já me permite, inclusive, monetizar o meu canal, me permite, aí eu vou trazer coisas novas, nós vamos entrevistar pessoas, eu vou melhorar, nós vamos fazer cenários, mas o mais importante é o conteúdo. Desde a minha adolescência, quase uma vida, metade da minha vida, dedicada, pouco mais da metade, dedicada a vencer o vício. Quantas coisas, quantas vezes muito próximo da morte. Quantas situações eu nem me lembro e nem faço ideia de como foi que eu consegui passar para chegar até esse momento. Então todo esse laboratório, tudo isso, eu quero fazer um laboratório aqui dia sim, dia não, e às vezes todos os dias, colocando vídeos com assuntos pertinentes a como vencer, como sair, como permanecer, como ficar bem na vida, né? Como superar, como virar a página, como experimentar caminhos novos, coisas novas. É isso que eu quero, são esses conteúdos. Então, sem perda de tempo, vamos ao assunto do vídeo de hoje, que eu gostaria de falar sobre duas coisas que vão barrar a sua recuperação. Duas coisas que, se você não tomar cuidado, vão frustrar todo o seu esforço. Tanto para você ir fazer um tratamento, como para você entrar em recuperação. São duas coisas completamente diferentes, né? Eu vou falar isso ao longo do vídeo aqui. Então, são dois passos muito importantes. São dois muros que, se você não pular esses muros, não adianta. Você pode se internar em qualquer lugar, você pode fazer qualquer tratamento, você pode tentar tomar a decisão que você quiser, você não vai conseguir. Você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, isso vai jogá-lo de novo na lama, vai destruir todo o tempo de esforço que você teve. Então, eu tive 22 internações, 22 lugares internados, né? Assim, de tempo em tempo, experimentando tudo. Quantas internações minhas foram à base só de remédio, clínicas psiquiátricas, babando pelos corredores, amarrado em porões de clínicas, completamente impregnado, com a minha sanidade perdida, como um robô, como louco pelos corredores de clínicas. Quantas vezes isso? Quantas vezes em comunidades terapêuticas tão bonitas, lugares tão confortáveis, com piscina, com tantas coisas. Outras vezes em contato com a natureza, muita gente querendo me ajudar, mas 22 vezes deu errado. Mas aqui estou eu, né, hoje já 15 anos, indo para 16 anos, livre, completamente livre. Com a minha vida reconstruída. Se eu não tivesse reconstruído nada, se eu tivesse só caminhado livre, já teria valido a pena ser um ser humano livre, que pode acordar todo dia e dizer para onde vai, o que vai fazer. Você não está preso a nenhum grilhão, a nenhuma corrente. Antes de entrar no assunto, eu peço a Deus que te ajude, que te dê força, que te ilumine o seu caminho, os seus passos, que ao abrir as portas para entrar ou sair, você consiga ser protegido do mal, que você consiga ver, enxergar onde você está pisando, por onde você está andando. Peço a Deus que traga leveza no seu coração, que traga paz e sossego à sua mente, para que você possa pensar sossegadamente, para que você possa pensar direito, para que os seus olhos possam se abrir, para que você consiga enxergar, mesmo estando de olho aberto. Às vezes nós somos cegos, mesmo enxergando a gente não vê, ou mesmo vendo a gente não enxerga. Desculpe o trocadilho, mas peço a Deus que isso aconteça com você.
se você está envolvido nessa problemática do vício, algum tipo de vício que você não controla, você está num processo de compulsão. Essa compulsão, tem duas formas de você desligar essa compulsão. Uma é tomando remédio. Tomando remédio, o que ele vai fazer? Vai desligar seu cérebro. Só que o remédio, ele não consegue ir lá e desligar. O fogão tem 6 trampes, não é isso? Vamos pegar um fogão de 6 bocas. Você consegue ligar e desligar uma boca só. O gás está lá fluindo, mas você consegue ligar e desligar uma boca, que está com problema. As outras continuam funcionando, mas não é assim com a medicação. A medicação desliga tudo, nenhuma trempe mais funciona. Então o que adianta? O que adianta você tomar medicações pesadas que vão desligar, que vão diminuir completamente a atividade do seu cérebro para poder esconder a sua compulsão? Mas aí também você não vai ter impulso e estímulo para mais nada. Por quê? Toda a sua atividade química cerebral está sob efeito medicamentoso. Mas tem uma segunda coisa que é muito boa. Essa foi a que eu fiz. Você ficar o tempo necessário para que os níveis de adrenalina e os níveis de descargas químicas depressivas, elas abaixem. Por quê? Porque não tem mais as descargas do prazer, o cérebro está acostumado com prazer, ficou preguiçoso para produzir prazer sozinho. Agora, se você não der esse prazer para ele, ele entra em depressão e ele deprime tudo em você. A mente, o sentimento, as emoções, o físico, tudo em você é deprimido. É por isso que a pessoa fica desesperada pela próxima dose. Mas se passar esse tempo, então qual é a melhor forma de fazer isso? Distrair a mente, distrair o cérebro. Então por isso a internação é importante. Vá para um lugar, fique um tempo, pelo menos de 3 a 6 meses, no mínimo 3 meses, mínimo mesmo, mas o ideal são 6 meses, para poder desintoxicar, baixar o nível de compulsão, te devolver a condição de poder escolher e também dar uma reorganizada na mente. Mas vamos lá para as duas situações que podem impedir a sua recuperação. A primeira é a decisão de pedir ajuda para se tratar. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas eu quero repetir isso aqui. A decisão de pedir ajuda para se tratar. Porque o que as pessoas esperam? Que você tome uma decisão. O que você espera? Que você um dia tome a decisão. Você não vai tomar essa decisão. Você não tem poder, você não tem força para isso. Eu não tomei decisão. Arlen, quando foi que você decidiu parar de usar? Eu não decidi parar de usar. De imediato, não. Eu não tomei essa decisão. Quando eu estava lá na compulsão, no uso desenfreado, crônico, com abstinência horrível, com aquela pressão infernal, tudo dizendo usa, e aí toda a minha vida sendo consumido pela próxima dose, toda a minha energia sendo gasta para a próxima dose. Quando eu estava naquela situação, eu não decidi parar de usar. Eu não decidi pedir ajuda. Eu me rendi. Eu me entreguei. Sabe? É como um fugitivo que tem um mandado de prisão contra ele. Tem um mandado de prisão. Ele cometeu um crime. O dependente químico, no seu uso crônico, ele está cometendo um crime contra ele, contra a saúde dele, contra a vida dele, e contra as pessoas que estão ao redor dele. Isso é um crime. É um crime, é um abuso emocional, é um abuso financeiro, é um abuso sobre todos os aspectos. Então, existe um mandado de prisão. Essa pessoa tem que ser contida. Então, eu estou falando isso aqui de forma... só exemplificando, tá bom? Metafórica. Então, o que essa pessoa precisa fazer? O que é um fugitivo? Está fugindo, ele é fugitivo, está fugindo desse mandado, né? Está fugindo de encarar esses crimes de frente. Uma hora ele cansa, ele se entrega. Não é que ele decidiu parar, ele se entregou, ele se entrega. Vai lá, eu quero me entregar. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar para se livrar do vício é se render. Não, eu vou esperar o melhor momento, vou esperar quando eu tiver tal, vou esperar quando o meu sentimento, vou esperar isso. Você não vai tomar essa decisão. É se entregar. Como que a gente se entrega? Sem entender nada, sem impor condições, sem saber se vai parar ou não vai parar. A gente simplesmente vai a alguém ou vai a algum lugar e diz, me interna. Por que você quer se internar?
me interna. Eu preciso cumprir a minha sentença. Qual é a sua sentença? Vencer a compulsão. Só isso. A primeira parte é vencer a compulsão. Bom, tá bom, Arlen, e depois que eu fizer isso? Então, o primeiro muro que eu tenho que pular é o muro da decisão, porque eu não vou decidir, eu não vou ter força para decidir. Como que um cérebro, como que eu estou todos os dias dando ao meu cérebro um ambiente, uma condição de prazer, todo dia, preparando um caminho de prazer para ele. E aí ele entende que você tem que repetir isso, que do ponto de vista químico a experiência foi boa. O cérebro, a mente sim, mas o cérebro não entende que aquilo está destruindo sua família, destruindo você. Não. Do ponto de vista químico, foi uma boa experiência. Houve lá uma condição para se produzir químicos que dão prazer. Químicos endorfínicos, as serotoninas, enfim, esses químicos anestésicos, Então, ele vai usar tudo para mandar você repetir essa experiência. Aí mais uma vez, mais uma, e se deixar, vai repetir, vai viver dentro da experiência. Nem é repetir mais, vive dentro da experiência, até morrer, até acabar com tudo, acabar com as pessoas e tudo mais. Então, só tem um jeito de sair dessa prisão, não é com decisão. Seu cérebro não vai deixar, sua mente, ela não tem condições. Ela não tem. É por isso que as decisões não se sustentam por muito tempo. Na hora tal, tudo chega lá, daqui a um mês a pessoa está saindo, está indo embora, está desistindo de tudo. Então se renda, se entregue. Tá bom, Arlen, e a segunda coisa. Quando você se interna, você tem que focar a compulsão. Você tem que focar a desintoxicação. Você tem que focar a reorganização da sua mente, que está completamente embaralhada, completamente desorganizada. É uma bagunça mental. A sua mente não está funcional. Ela não está funcionando da maneira correta. O que você está pensando, o que você está imaginando, o que você está refletindo, o que você está entendendo não é o que é real, não é a realidade. Por quê? Porque você acostumou a sua mente e o seu cérebro tanto tempo no mundo da fantasia, porque a droga é o mundo da fantasia, o vício é o mundo da fantasia, aquilo não existe, você não tem condição para aquilo, ninguém vive o tempo todo para isso, ninguém vive só para isso, mas você está vivendo. Ninguém faz as coisas que você está fazendo, mas você está fazendo. Então, aquilo... E aí, na hora de sofrer as consequências, você se anestesia. O uso é um anestésico. Seja o que for, até o jogo. Mais uma aposta é mais uma injeção. É mais uma anestesia que se toma. Mesmo tendo acabado o dinheiro, mesmo sem saber o que vai fazer, tem pessoas que elas estão... eu não posso falar aqui no vídeo. Intentando contra elas mesmas. Eu estou vendo matérias sobre isso, eu pesquiso isso o tempo todo para poder referendar um pouco os conteúdos que eu trago aqui para o nosso canal. Então, a anestesia vai impedir você de sofrer a consequência. Então, é um cérebro, é uma mente mergulhada na fantasia. Então, durante algum tempo, até ela voltar ao normal, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, suas reflexões serão fantasiosas. Elas não estarão calibradas. Está muito para lá ou muito para cá. Não tem equilíbrio. Como uma pessoa normal que pondera, pensa, não, peraí, mas eu vou esperar mais um mês porque esse aqui não está pronto. Esse aqui não é bem assim. Então, quando você vence esse período, aí você entra em recuperação. Isso é tratamento. Tem gente que fica 7 meses se tratando. Não é recuperação. Tem gente que fala, eu vou para casa de recuperação. Não, você vai para uma comunidade de tratamento. Recuperação é outra coisa. Recuperação, eu já disse isso num vídeo aqui. O que você recupera? Recuperação de quê? O que você perde? Qual é a coisa mais importante que você perde com o vício? Talvez você ache que é o dinheiro, que são as pessoas, que é a casa, que é o tempo. Não. É autonomia. É autonomia.
Então, é como um aparelho que não funciona mais sozinho. É como um carro automático que não passa a marcha mais sozinho. Você tem que ir lá e passar a marcha, porque ele está quebrado. Ele não é autônomo mais. Ele foi feito para ele mesmo passar a marcha, automaticamente. Deu o giro, ele passa a marcha. Deu o giro, ele passa a marcha. Diminui o giro, aí ele reverte o processo. Então, nós fomos feitos para funcionarmos com a capacidade de autonomia. Autonomia, capacidade para ser pai, para ser filho, para ser esposo, para ser irmão, para ser avô, para ser neto, para ser cidadão, para ser trabalhador, para ser patrão. Nós somos seres capazes de cumprir os nossos papéis. E o que o vício faz? Ele mata isso. Ele rouba essa capacidade. Você não consegue cumprir os papéis. Você quer ser pai e não consegue. Porque você não provê nada, você não consegue sustentar ninguém, você não consegue ter tempo com o filho, você não consegue com a esposa, você não consegue ser nada. Você só consegue ir atrás do dinheiro para a próxima dose, o dinheiro para a próxima dose, o dinheiro para a próxima aposta, o dinheiro para o próximo jogo, o dinheiro para a próxima pornografia. Então, perdeu a autonomia, não funciona mais sozinho, normal como as pessoas. Então você vai recuperar a autonomia. Qual é o próximo muro para recuperação? Aí quando você sai dessa comunidade, ou mesmo dentro dessa comunidade terapêutica, você começa um processo de recuperação, você começa a ter uma reintegração, aos poucos, ter um contato novamente com as responsabilidades, com os compromissos de trabalho, de relacionamentos, compromissos financeiros, compromisso de horário, enfim, uma série de situações que faz você cumprir os seus papéis. Quando você começa isso, tem uma coisa que você praticou tanto quando estava no tempo do uso, que isso está escondidinho dentro de você e a hora que você tiver as oportunidades, isso vai jogar tudo fora e fazer você voltar ao uso. Chama-se intolerância. Intolerância. A tolerância tem grau. Então, o grau da tolerância fica muito baixo. Você se torna uma pessoa intolerante. A gente não tem tolerância. A gente não Por quê? Porque a gente não tolerava nada. Só a próxima dose. Só o próximo uso. Só tolerava, ou seja, os papéis que a gente identificava é o seguinte: quem é a favor do meu uso? Quem é a favor do meu prazer? Ah, o bandido, o criminoso, seja quem for. Então essa pessoa é meu amigo. Quem é contra o meu uso, o meu prazer? Minha mãe é contra, meus filhos são contra, minha esposa, então esses aqui são meus inimigos. A gente só reconhece esses dois papéis. Quem é contra, quem é a favor. São muitos anos vivendo esses dois papéis. Isso cria intolerância, porque a pessoa não tolera mais contrariedade, confronto, reflexão, não tolera mais conselhos, não tolera mais nada. Fica uma pessoa extremamente intolerante. Por quê? Porque está tão errado na vida que em qualquer lugar, em qualquer pessoa, você é passivo de repreensão, você será repreendido. Escuta, você não vai trabalhar não? Escuta, você não vai pagar as contas? Você não vai cuidar do seu filho, não vai cuidar da sua esposa, não vai cuidar das suas coisas, não vai cuidar da sua mãe, você não vai cuidar da vida? E o usuário crônico não faz nada disso. Então, ele perde a tolerância. Mas isso não se recupera com 6 meses lá dentro. Quando você volta para o embate da vida, para o dia a dia da vida, para a agenda da vida, aí a tolerância, que é uma coisa extremamente normal, a gente só vive se tiver tolerância. Porque o mundo não é como a gente quer, as pessoas não são, as palavras não são, as coisas não são, os acontecimentos não são, os resultados não são, nada é como a gente quer, nada é como a gente acha, nem todas as coisas elas se manifestam como a gente planejou. Nem tudo é como a gente imaginou. Então a gente tem frustrações, fracassos, decepções, traições, exclusões, pessoas nos ferem, lugares nos excluem, situações nos apertam, outras nos tiram a capacidade de ter alguns prazeres. Algumas situações nos trazem sacrifícios, mas é com tolerância e esforço que a gente vai desenvolvendo a capacidade para superar essas coisas.
E ali um pouco na frente, a gente recupera o prazer. Porque a gente venceu isso, a gente vai continuar fazendo as coisas, isso vai trazer algum resultado, pronto. Daqui a pouco você vai ter o dinheiro, mas é através do trabalho. É depois de 1, 2, 3 anos, você vai receber um aumento, você vai ter um fundo de garantia quando sair, uma indenização, aí você vai comprar sua moto, aí você vai comprar seu carrinho, aí você vai comprar seu primeiro terreninho, ou vai dar uma entrada lá no Minha Casa Minha Vida, ou no seu apartamentozinho, sei lá o quê, vai fazer sua viagem. Aí em algum momento, essas pessoas que estão te trazendo um pouco de desconforto, com o tempo elas vão acreditando, vão dando credibilidade, vão confiando em você, vão inserindo você, vão contando com você, vão encaixando você em todos os lugares. E se essas pessoas não fizerem isso, outras pessoas farão, porque você vai conhecer outras pessoas. Mas tem que tolerar, tem que ter a tolerância para o tempo, para a gente ter tempo para encontrar essas novas pessoas, esses novos lugares. Meu Deus, quantas coisas aconteceram comigo ao longo desse tempo, né? Quantas coisas mudaram, que era não, depois de alguns anos passou a ser sim. Era ruim, depois de um tempo passou a ser bom. Não tinha resultado, depois de um tempo começou a ter resultado, mas eu tinha que dar esse tempo. Então, a tolerância. Eu sofri muito com intolerância. Eu não tinha tolerância. Então, assim, hoje, o meu trabalho de vida pessoal é sempre monitorar, estar de olho na minha tolerância. Eu não posso ser intolerante, as pessoas são diferentes. Os caminhos são diferentes, pessoas escolhem coisas diferentes, têm preferências diferentes, têm vontades diferentes, falam de formas diferentes. Eu, por exemplo, falo alto, às vezes minha esposa, meus filhos falam comigo, às vezes minha filha fala, nossa pai, você está falando alto, mas não é, isso inclusive é dano, é consequência, porque o tipo de vício meu acelerava, né, a minha atividade cerebral. Então, assim, tem algumas lesões que elas ficam, elas não passam. Então eu falava mais tranquilo, um pouco mais baixo e tal, mas eu vou tentando compensar isso de uma forma ou de outra. Bom, isso tem uma vantagem para quando eu vou dar palestra, né, nas escolas, para quando eu vou para alguma igreja, eu vou pregar, alguma coisa assim. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e preste atenção. Você não vai decidir, você vai se render, você vai se entregar. Esse é o primeiro muro que você tem que pular. Qual é o segundo muro? Tolerância. A intolerância vai fazer quando você não tolerar. É a intolerância que vai te derrubar. É a intolerância que vai sabotar seu tratamento, que vai te tirar de dentro de uma comunidade, que vai te fazer desistir, que não vai deixar você se desintoxicar, que não vai te dar oportunidade de recomeçar o seu caminho e a sua vida. É a intolerância que vai te afastar das pessoas, que vai tornar a sua vida sem sabor, que vai te trazer muito desconforto. Que Deus te dê força para que você consiga pular esses dois muros. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.